Existem momentos na vida em que o tempo parece parar. Infelizmente, isso nem sempre acontece porque algo extraordinário aconteceu. Muitas vezes é exatamente o contrário. A morte é tão comum quanto a vida que nos cerca e quando atinge alguém próximo, uma parte de nós vai embora junto, deixando um vazio silencioso que se espalha pela nossa mente. Por algum tempo, e às vezes por tempo até demais, nos convencemos de que nada mais importa, que as cores desaparecem e que seguir em frente é impossível. Lidar com a morte é um dos maiores desafios da existência humana e é nesse sentimento cru e dolorosamente real que Clair Obscur Expedition 33 constrói o seu mundo, a sua história e os seus personagens. Se você já perdeu alguém e sentiu essa dor profunda que parece engolir tudo, talvez esse jogo converse com você de um jeito que poucos conseguem. No vídeo de hoje, eu quero explorar por que Clair Obscur Expedition 33 nos surpreendeu tanto. Esse vídeo vai abordar todo o enredo do jogo, então, se você não quiser ter a sua experiência prejudicada, eu recomendo que você pare imediatamente, jogue o título e retorne aqui depois. Antes de continuar, eu vou pedir também para você deixar o like, hypar esse vídeo e se inscrever no canal. Vale lembrar ainda que esse canal só existe graças ao apoio dos espectadores. Os membros têm acesso a vídeos semanais exclusivos de bastidores e ao arquivo de lives por menos de R$5 por mês. Você também pode apoiar em apoia-se/VictorCave e obter outros benefícios, como sorteios de jogos ou participar do grupo de apoiadores no Telegram. Clair Obscur deriva do francês e significa literalmente claro escuro, mas refere-se ao italiano chiaro scuro. Essa é uma técnica artística desenvolvida durante o Renascimento que utiliza intensos contrastes entre luz e sombra para criar profundidade, volume e dramaticidade em pinturas. Artistas como Caravaggio e Rembrandt foram mestres nessa abordagem, e eles empregavam ela para realçar emoções e destacar elementos nas suas obras. Claro e escuro é apenas a primeira das muitas dicotomias que são apresentadas ao longo da história, como vida e morte, aceitação ou luto e a escolha crucial que o jogador enfrenta ao final. É com esse visual que mais parece um quadro de arte nouveau que nós somos inseridos no mundo onírico, quase surrealista. Nós estamos na cidade de Lumière, uma versão fictícia de Paris, e nós vemos que as coisas não estão como deveriam. Existem pedras negras gigantescas espalhadas pela cidade e existem escombros de prédios que ignoram a gravidade. A Torre Eiffel está lá, mas curvada de uma forma impossível. E pelo que nós sabemos ao conversar com certos personagens e ler alguns documentos, há mais de 70 anos, um cataclisma conhecido como a Fratura aconteceu. E durante esse evento apocalíptico, pessoas morreram e o mundo foi completamente modificado. Parte de Lumière, inclusive, foi separada da antiga cidade, tornando-se uma ilha à parte, um refúgio onde uma sociedade ainda tenta prosperar, a Brigada dos Névrons, figuras costumeiramente agressivas com os habitantes. Junto com a Fratura, surgiu também a Artífice, uma figura gigantesca que, todos os anos, no mesmo dia e horário, pinta um número em uma montanha, um monólito, e ao fazê-lo, condena ao desaparecimento todos aqueles que possuem uma idade superior àquela. A Artífice originalmente é chamada de The Paintress, um termo arcaico que significa basicamente a pintora. No ponto em que a história começa, nós vemos que Lumière está acostumada com a morte ao ponto que esse dia, chamado de gommage, agora tem ritos próprios. Esse termo em francês, gommage, mantido nesse idioma mesmo para quem joga em português ou inglês, significa apagar, mas também significa esfoliar, o que indica uma renovação forçada. Durante o gommage, nós temos a despedida daqueles que alcançam determinada idade, que são adornados com um colar de flores. Nas ruas, nós vemos que móveis são disponibilizados para doação e percebemos que a maior parte dos envolvidos já aceita de forma plena o seu destino. Essa é, por exemplo, Sophie, uma personagem que conhecemos brevemente e, através das entrelinhas, percebemos a sua conexão com Gustave, um ano mais novo que ela e atual responsável pelas pesquisas que envolvem aquele mundo. Apesar de distantes há algum tempo, a gente percebe que ainda há um carinho ali. O nervosismo de Gustave, inclusive, denota que os seus sentimentos podem ter sido bastante represados por muito tempo. Junto com o gommage, além da despedida daqueles que alcançaram a idade limite, por assim dizer, também costuma existir a partida de um grupo expedicionário. Equipes formadas há décadas que são encarregadas da missão de confrontar e, quem sabe, vencer a Artífice e, no processo, encerrar essa maldição que deve fazer com que todos sumam em algum momento do futuro.
Ainda que exista essa missão maior, conforme a gente explora o jogo e encontra diários de expedições anteriores, nós percebemos que nem todas as expedições tinham esse exato objetivo de derrotar a Artífice. Algumas, por exemplo, estavam mais preocupadas em mapear a região. Outro time, por sua vez, era formado por especialistas em escalada e o seu trabalho principal foi de montar estruturas e escadas para que os grupos posteriores tivessem uma rota facilitada. Cada expedição pavimenta o caminho para a próxima, seguindo seu lema, para aqueles que vierem depois. As expedições, no entanto, parecem ter agora uma fração da sua glória. O evento de despedida da Expedição 33, por exemplo, reúne um grupo muito restrito, não mais do que 5 mesas conforme brinca um personagem. Esse seja talvez um traço da falta de esperança daquele povo, já acostumado com seu destino. E fazendo as contas, inclusive, todos de Lumière já nasceram dentro dessa realidade de despedidas anuais e uma população cada vez mais jovem. Então, é simplesmente assim que a vida é. E muitos daqueles habitantes, não têm sequer noção de que uma realidade diferente é possível. Eu acho que por Gustave ter crescido envolto a estudos de expedições anteriores e do próprio mundo anterior à fratura, ele ainda tem a esperança de uma realidade distinta para si e para os seus pares, ou para os que vierem depois, representados aqui pelos seus aprendizes, crianças para quem escreve em seu diário durante a jornada. Nós acompanhamos a sua preparação para a expedição, a sua relação com outros membros do grupo, especialmente Maëlle, uma jovem de 16 anos que é irmã adotiva de Gustave e que não vê motivos para permanecer na ilha e, por isso, acaba indo na expedição cedo demais. Esse cenário criado pela Sandfall Interactive funde também mecânicas e a construção de história de RPGs japoneses clássicos, geralmente muito centrados em personagens e na sua evolução, mas eles misturam isso com o existencialismo europeu que foca no universo em si. Nessa mistura, nesse entrelugar, nós temos o chamado terceiro espaço, um conceito descrito na sociologia como um lugar de hibridização, de mistura que surge a partir da interseção de duas ou mais culturas. É um local responsável por criar novas identidades mistas, novos conhecimentos e também novos significados. E perceba que Expedition 33 metaboliza influências japonesas e americanas, como seu ritmo, a sua estrutura de atos, e devolve tudo isso filtrado por referências francesas, como a melancolia de fin de cycle, fim de século. Outros pontos são completamente invertidos. Em vez do protagonista mudo clássico do RPG japonês, a gente tem aqui Gustave como alguém que dialoga com todos e que representa muito as ideias do filósofo francês Albert Camus. Ele parte do princípio de que o universo não tem um manual de instruções nem garantia de sentido maior. E mesmo assim, em vez de entregar os pontos, é necessário encarar esse vazio de frente. E a graça está justamente aí. Reconhecer que tudo é meio absurdo, mas ainda assim escolher os próprios valores e agir com total responsabilidade pelas consequências. É dessa rebeldia consciente, inclusive, que nasce o significado que ele procura, e é por isso que cada decisão dele pesa tanto na história. Quando Gustave testemunha o massacre dos seus companheiros pela figura de um homem mais velho, com impossíveis cabelos brancos, ele encara o ponto exato que Camus chama de extrema fronteira do absurdo, a constatação brutal de que o universo não oferece garantias nem justiça. E é nesse instante em que tirar a própria vida parece uma forma direta de escapar da contradição que acontece a solução lógica que Camus descreve. Daí, a presença repentina de Lune vira a chave. Aqui ela não é uma salvadora mágica, né? Embora ela solte magias e ela tenha sido a principal curandeira do meu grupo. Lune é a lembrança de algo que Camus coloca também no mesmo patamar da revolta e da liberdade, que é a solidariedade. Para o filósofo, reconhecer o absurdo não basta, é preciso escolher continuar, e essa escolha ganha força quando a gente sabe que há outra pessoa do lado de cá do vazio. O olhar de Lune oferece exatamente isso, um laço humano que faz Gustave perceber que ainda há alguém para dividir o peso da existência e lembrar que ele não está fazendo aquilo por ele mesmo, e sim pelos que virão depois. Então, quando ele recua daquele ato, Gustave cumpre o ciclo camusiano. Ele constata o absurdo do mundo em que vive, ele rejeita a fuga definitiva e ele opta pela revolta sustentada na companhia de outro ser livre. Em termos narrativos, essa sequência mostra que o sentido não vem do universo, mas da nossa decisão de insistir. E a insistência perante a perda, cabe dizer aqui, é um dos principais temas abordados no final desse jogo. Perceba que pouco menos de um
1 hora de jogo passado, Clair Obscur, Expedition 33, já lhe apresentou ideias de um dos maiores pensadores do século XX, de uma forma muito profunda, inclusive. A continuidade do jogo acaba se dando através do reencontro do grupo de expedicionários, agora muito mais limitados. A jovem Maëlle é encontrada numa mansão, mantida em segurança por uma figura sem rosto, muito esquisita, apresentada como o Curador. E Ciel é apresentada logo em seguida também. Ela é uma fazendeira que precisou lidar com a perda do seu marido antes da hora. Para mostrar mais uma dicotomia, enquanto Gustave é uma figura que estudou o mundo e a partida do Gomage, Ciel é alguém que vivenciou em primeira mão a violência e a brutalidade do mundo e já a aceitou. Algo perceptível conforme você reencontra os seus colegas é que a passagem de tempo é meio nebulosa para cada um. Porque enquanto na gameplay podem ter passado apenas alguns minutos ou algumas horas, nós somos levados a acreditar que talvez semanas ou meses podem ter corrido desde o desembarque do grupo. Mas, enfim, o grupo se reencontra e recruta a ajuda de uma figura chamada de Esquier, um personagem mítico de contos infantis de Lumière que se mostra não só muito real, como também muito poderoso. E durante a jornada, em alguns momentos, Maëlle tem visões do homem de cabelos brancos que promoveu o massacre da expedição. Esse homem, inclusive, fala para Maëlle desistir do seu objetivo, algo que definitivamente não é atendido pela jovem. Esse homem se chama Renoir e ele foi o ex-comandante da Expedição 00, a primeira de todas. O Renoir não só parou de envelhecer ao chegar no continente, como tornou-se imortal, e nisso ele concluiu que a Artífice o abençoou e, portanto, matá-la poderia encerrar a sua existência e a de sua filha, uma garota mascarada que o acompanha em alguns momentos. Entenda que a imortalidade de Renoir, em vez de libertar, corrói. Então, na lógica existencial, ele personifica o falso absoluto, a figura que prefere manter um sistema absurdo, intocado, porque nele ocupa o topo. Isso, inclusive, é muito comum se a gente parar 2 segundos para olhar como o mundo funciona por aí. Mas, enfim, durante uma tentativa de fuga após um confronto com um Nevron poderoso, Renoir aparece e mata Gustave na frente de Maëlle, fazendo a jovem jurar vingança e entrar num estado de choque. Esse acontecimento faz Maëlle, inclusive, entrar no mesmo ciclo de absurdismo, revolta e solidariedade que permeia quase todos os personagens da história. Junto com Renoir, surge Verso, uma figura fisicamente muito semelhante a Renoir, inclusive, e que me levou a pensar que poderia ser a mesma figura em um outro período do tempo, mas não é o caso. Verso é filho de Renoir, também imortal, mas exausto. Ele representa, inclusive, a outra face da moeda, aquele que descobre que a vida eterna sem sentido é apenas uma ampliação do vazio. E é essa motivação que o leva a confrontar o seu pai e ajudar o grupo a chegar até a Artífice. Para alcançar o coração da figura mítica, no entanto, o grupo precisa passar por uma barreira e, para isso, reunir energia o suficiente para que o curador seja capaz de construir uma arma capaz de perfurá-la. Essa energia, aqui em Clair Obscur, se chama croma. E a palavra croma, como você deve imaginar, está relacionada à cor, mas na verdade, não é exatamente cor, ela está relacionada à saturação de cor. E a minha leitura é que aqui no jogo, quanto mais vivo um ser é, mais croma ele possui. E da mesma forma, é por isso que os expedicionários mortos viram figuras completamente pálidas, praticamente estátuas sem vida. E é também por isso que o Esquier, descrito em dado momento como um dos seres mais poderosos do mundo, é como é, vivo, gentil e divertido, apesar de preguiçoso. Enquanto os monstros do continente são chamados de Nevrons, os seres colossais que precisam ser derrotados para se conseguir croma o suficiente para fazer a arma são chamados de Axons. São essas figuras, uma delas inclusive chamada de O Guardião das Máscaras e uma outra de Sirene, que precisam ser vencidas. Tem ainda um terceiro Axon, mas ele vai ser revelado só mais tarde. Conforme nos aproximamos do monólito, vamos sendo apresentados à verdade. A Artífice é Aline, uma figura feminina muito semelhante ao Curador. Aline foi responsável por criar o Verso, a Alicia, que é a filha de Renoir, e o próprio Renoir daquele mundo. E a Aline se recusa a acreditar que o Verso, que acompanha a gente em nosso grupo, se voltou contra ela, acreditando que aquela é uma figura falsa. Aline, é importante dizer, é a mãe daquele grupo, é a mãe da Alicia, é a mãe do Verso e esposa do Renoir. Após o confronto com o Artífice, o monólito tem o seu número apagado.
e o grupo volta a Lumière sendo recebido como heróis. Só que enquanto a comemoração acontece, Verso está lendo uma carta de Alicia que conta a verdadeira história. Aline tentava proteger o povo de Lumière do verdadeiro Renoir, que é responsável pelo Gommage. E conforme a gente vai lendo a carta, toda a população de Lumière some. Todo mundo desaparece. É nesse momento em que tudo nos é revelado. Existe um mundo em que magia existe e é usada principalmente por duas facções em guerra, os pintores e os escritores. Esse mundo tá lá do lado de fora do mundo em que a gente joga o jogo. Nós descobrimos que Verso e Alicia possuem ainda uma outra irmã, Clea, e ela, assim como Aline, Renoir e os dois filhos, também é uma pintora. E o que são pintores, né? São basicamente magos capazes de criar mundos dentro de quadros metafísicos, mini-universos criados a partir da sua própria vontade. E a Lumière que a gente joga é, portanto, um universo de um quadro pintado pelo Verso original, que morreu salvando Alicia de um incêndio. E com essa morte, a mãe, Aline, caiu num luto profundo, criou um verso falso dentro do quadro do seu filho. Renoir, por sua vez, quer destruir tudo aquilo para impedir que Aline fuja da dor e para que ela confronte o mundo real. Todo esse trecho escancara de novo o conceito existencialista de tentar congelar a realidade para não encarar as perdas que nos são impostas. Aline vive uma negação e fuga dos seus sentimentos e não percebe que, no processo, ela causa muito mais dor a muito mais gente, tanto no mundo real quanto dentro do quadro. E é para resolver esse problema familiar que Alicia decide entrar na tela para resolver a briga dos pais. Só que, no processo, a sua identidade é reescrita como Maëlle e ela só percebe isso agora, quando é apagada. Com a morte, entre aspas, de Maëlle, Alicia recupera a memória e reencontra o verso falso que desejava derrotar Aline para expulsá-la do quadro para o seu próprio bem, mesmo que isso significasse deixar Renoir destruí-lo completamente depois. Alicia, por sua vez, tenta convencer Renoir a mudar de ideia agora que Aline foi banida da pintura. Só que ele permanece firme na ideia de destruí-lo para impedir que a sua esposa encontre um caminho de volta para lá. Alicia, então, decide desafiar o pai e usa os seus poderes de pintora para ressuscitar o grupo, assim como todo mundo da expedição que havia sido morto. E então há um confronto pelo controle do quadro. Agora que você sabe a história, tem algumas coisas que você precisa entender. Cada membro da família pintou alguma coisa no quadro do verso, e é por isso que cada tipo de ser carrega traços estéticos muito específicos. São todas essas metáforas visuais para o que a história martela desde o início. A arte revela quem a produz. Então, quando você reconhece um ser pelo estilo, você está literalmente lendo o pintor por trás dele, como um crítico de museu, por exemplo. E é por isso que Esquier é uma figura esquisita e única, praticamente onírica. Ele é um ser criado por um pintor que, na verdade, gostaria de ser outra coisa, um músico. Ele é um protótipo da identidade autêntica que o verso não conseguiu assumir no mundo real. Os Axons são retratos distorcidos dos 3 filhos de Renoir. Caricaturas que acentuam características que o pai identifica na sua prole. Por exemplo, eu interpreto Sirene como a persuasão hipnótica de Clea, que foi responsável por fazer Alicia entrar no quadro para destruí-lo. Já as máscaras do Guardião representam a persona de pintor prodígio que Verso usava para não decepcionar os pais, e com isso ele acabava abafando seu desejo real de ser músico. E os diálogos dos fantasmas sobre espectadores que usam máscaras reforçam essa leitura. Antes de enganar o público, o artista engana a si mesmo. Já a Axon Alicia é um corpo preso para voar, o que representa um potencial sufocado por expectativas paternas, ou pode ser ainda uma garota mantida enclausurada em superproteção, ou ela mesma se mantendo presa para tentar evitar uma dor. Se a gente fosse fazer um mapa de autoria, também em relação aos personagens e aos seres que aparecem por lá, eu colocaria o verso como responsável pela base do mundo, pelos Gestrauss, pelo Esquier e pela cidade de Lumière. Já a Aline, ela seria responsável pelas duplicatas da família, então o verso falso, a Alicia e o Renoir, que protege a Alicia e que protege também a própria Aline. Assim como também alguns ajustes de cenário numa busca de eternizar o verso que ela perdeu. O Renoir curador,
criou as criaturas do vazio, os Nevrons, e o próprio Gomage é culpa dele, assim como também os 3 Axons que representam seus filhos. Clea, eu acredito que tenha criado os Nevrons amigáveis, enquanto Alicia, por sua vez, não havia pintado nada antes da história, o que é bem simbólico para uma personagem que ainda precisa decidir quem quer ser como um artista. Essa, no entanto, é uma interpretação que a gente pode ter para a família. Uma outra interpretação é que cada membro representa uma das fases do luto. Aline está em negação, tentando viver uma vida artificial. Clea representa a raiva, defendendo a vingança pelos atos dos escritores que levaram à morte do seu irmão. Renoir pode ser a barganha, colocando-se numa situação idêntica de Aline, mas para tentar ajudá-la. Alicia é a depressão, porque acabou se isolando na mansão após a sua perda. Enquanto o verso pintado lá dentro, o verso falso, representa a aceitação do luto. E é justamente por Alicia ser a depressão, a última fase antes da aceitação, que eu acho que o Axon dela tem o fim que tem, de pedir para deixar aquele mundo e ser apagada. O final de Expedition 33, no entanto, não é feliz, eu já adianto, tá? De novo, essa é uma história sobre deuses lidando com o mundo problemático que criaram. Então, após a batalha contra o verdadeiro Renoir dentro da pintura, ele cede e permite que Alicia e Verso decidam o destino do quadro. E é nesse momento em que os 2 personagens entram em conflito, porque Verso percebe que Alicia não pretende deixar o quadro para viver a sua própria dor do lado de fora, onde ela não tem o seu irmão, não tem Gustave, e ela é uma figura que ainda sofre com as consequências do incêndio. Verso sabe que viver aquele mundo vai acabar por fazê-la reiniciar o mesmo ciclo de negação da dor e da perda com uma nova pessoa no lugar de Aline. Tudo vai se repetir. Alicia, por sua vez, sabe que destruir a pintura vai dar fim ao mundo, vai forçá-la a lidar não só com a perda de Verso em sua realidade, mas também com o vazio da ausência de todos aqueles com os quais ela viveu e os quais ela amou por 16 anos dentro dessa segunda vida que ela viveu. O jogador, então, precisa escolher o final do jogo. Recomeçar o ciclo vicioso que deu origem a tudo para viver num mundo de fantasia, ou apagar a existência de um universo inteiro e tentar aprender a lidar com seus sentimentos. O final de Clair Obscur lhe coloca diante de uma escolha impossível, de 2 opções difíceis de serem processadas depois que você percebe que o real e o ilusório valem o mesmo quando geram afeto. Lumière pode ser tinta, mas o amor de Gustave e a dor de Ciel não são menos verdadeiros por isso. Nenhuma rota do jogo vai lhe oferecer uma catarse plena. O jogo vai forçar você a sentir o desconforto de resolver o luto alheio. Aqui, a gente vai ser, ao mesmo tempo, um pintor onipotente e um espectador de mãos atadas. E assim, o jogo fecha o ciclo iniciado no Gomage e muito bem pontuado pela Sophie. Eventualmente, tudo some, mas nada se perde, e resta aos sobreviventes decidirem o quanto de si eles querem enterrar com os mortos ou o quanto daqueles que partiram que eles querem carregar consigo conforme seguem adiante. Pessoalmente, eu espero que Clair Obscur Expedition 33 siga comigo por bastante tempo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Deixa nos comentários a sua opinião sobre o jogo e até o próximo vídeo.